Pessoal, boa noite. Laura, boa noite. Pessoal, Laura é quem trabalha arduamente para que vocês possam ter essa ótima qualidade na gravação e tal. Ela fica ali nos bastidores, ela é a câmera woman, não é isso? Boa noite a todos, tá? Proposta da aula de hoje. Às sextas-feiras, né? Na semana passada eu tinha avisado a vocês que tinha que ter ido ao Rio, fui ao Rio, né? E aí na sexta-feira passada, como não tinha material para nós trabalharmos, eu entrei em conteúdo, né? Foi a primeira aula nossa aqui no curso de português e foi conteúdo. E aí eu fui orientado, né? A universidade pediu para que eu trabalhasse sempre o conteúdo às terças-feiras e às sextas-feiras eu trabalhasse correção do simulado semanal. E aí, a princípio, né? Tipo, no início, assim, do nosso curso, o simulado vai estar mais basiquinho e tal, mais tranquilo de corrigir. Então eu acredito que a gente ganha um tempo e eu separei umas questões de provas anteriores, baseado nos dois assuntos que nós vimos até aqui, que é fonologia e acentuação, parte da acentuação, porque ainda falta outra parte, beleza? Então a gente vai corrigir isso hoje. Todos com o primeiro simulado na mão, a parte de português. O pessoal daqui do presencial, todos? Tá com ele aí? Primeiro simulado? Tá. Vocês estão com o primeiro simulado? Primeiro simulado, pessoal de casa, primeiro simulado, beleza. Então vamos a ele. Começa o simulado com a interpretação de texto, né? É comum que na prova de português, isso tanto para as FESEX como para qualquer outro concurso, caia esses textos, né? Hoje em dia as provas vêm muito contextualizadas. E isso é bom, né? Isso faz com que a gente que estude bastante, geralmente o aluno que estuda e gosta de estudar a língua portuguesa, ele tem um prazer mais acentuado para o lado da leitura. E é esse prazer pela leitura que vai levá-lo a se dar um pouquinho melhor do que aquele que não gosta de leitura na interpretação textual, tá? Então, assim, quanto mais contextualizado for a prova, né? Claro que as provas não desprezam nunca, e isso nunca vai acontecer de desprezar os aspectos gramaticais em si, né? Mas hoje em dia as provas cobram muito a gramática aplicada ao texto, né? E a prova do Exército ela tem uma tendência que vá fazendo isso também. Então, assim, esse primeiro texto, um texto bem gostoso, inclusive, de ler, né? Bem tranquilo de ler pra caramba, fácil a interpretação dele. E eu vi já aqui nesse primeiro simulado um problema que talvez a gente enfrente em relação à interpretação de texto. Você sabe que interpretação de texto, o primeiro bizu que eu posso passar para vocês é o fato de vocês já começarem a ler, né, se habituar com a leitura, para que a interpretação pareça mais tranquilo para vocês. Mas um problema na interpretação de texto é que muitas vezes a gente quer marcar aquilo que nós julgamos ser o correto. E aí para a banca não importa o que nós julgamos ser correto. Para a banca importa o que ela, banca, julgou como correto nas alternativas, entendeu? Então às vezes isso causa um problema para caramba para os alunos. Vem pessoas às vezes falar certas coisas ou marcou certas questões que a banca, né, tipo, ou quem formulou a prova de interpretação, deu como resposta certa uma outra questão. Então, às vezes, para nós conseguirmos chegar a um denominador comum em relação a uma questão de interpretação de texto, é muito complexo, né? De fato. Então, vamos ver esse primeiro texto aqui, ó. O único texto do simulado, né? Boa noite, bom? Ó, o homem energético. Ó, o homem energético. Imagine uma cidade antiga, sem energia elétrica. Vamos passear por ela. Vamos passear por ela à noite, perdão. As ruas completamente escuras. Com um pouco de sorte, poderá haver um luar agradável, permitindo enxergar o contorno das casas e a torre da igreja. Na sala de uma casa qualquer, após o jantar, um grande lampião de gasolina ilumina todo o ambiente. Produz uma luz intensa, muito branca, por causa de uma pequena rede de titânio que envolve a chama. Esta, aquecida, emite uma luz muito forte. Rapidamente, tá? Uma pausa aqui antes de continuar. Ó, o que nós podemos estudar que vai nos auxiliar os aspectos de interpretação textual? Por exemplo, o emprego desse pronome esta, tá? Mais à frente, vocês vão ver empregos de anáforas e catáforas, tá? Anáforas são termos, né, conectivos que nós usamos para fazer referência a algo que já fora citado, como é o caso do pronome esta nesse caso aqui. E catáforas são termos, né, pronomes que nós usamos para preparar o terreno para algo que ainda será citado. Então esse esta aqui está fazendo referência a algo que já fora citado. Isso é uma anáfora, tá? E aí o conhecimento do emprego desses termos vai nos ajudar a interpretação. Quando eu tenho essa noção do que seja uma anáfora ou uma catáfora, eu consigo entender mais ou menos que esta está se referindo a, ó, um grande lampião de gasolina ilumina todo o ambiente. Produz uma luz intensa, tá? Por causa de uma pequena rede de titânio que envolve a chama. Esta aquecida, esta quem?
A chama, né? Está se referindo à chama, algo que já fora citado já. Então, esses prévios conhecimentos gramaticais nos ajudam a interpretar o texto, obviamente, tá? Mas muito mais do que o conhecimento gramatical, o fato de o aluno se dar bem ou não na interpretação textual é a visão que ele tem de mundo, tá? É o que ele já leu até chegar o dia da prova, o conhecimento que ele tem de mundo, o conhecimento que ele tem de outros textos, o conhecimento que ele tem da atualidade, o conhecimento que ele tem de fatores históricos e tudo mais. Então, uma série de fatores contribui para que a interpretação de texto dele vá bem ou não. E o que a gente faz aqui nas aulas de interpretação, lá mais para o final do curso, vai ser tentar dar alguns suporte para que vocês interpretem o melhor, tá? Interprete o texto de uma forma melhor. Mas é conhecimento implícito, né, individual de cada um dos alunos, que realmente leva a fazer uma boa interpretação ou não, tá bom? Então, o meu conselho sempre vai ser esse em relação à interpretação. Pô, não gosto de ler nada. Tenho uma aversão à leitura. Para eu ler o livro de história é um sacrifício. Então, comece a ter esse prazer, né? Comece a pedir a Papai do Céu para que ponha no seu coraçãozinho frágil, angustiado, um prazer pela leitura. Papai do Céu, me ajuda a gostar de ler. E aí Deus vai te dando isso aí, você vai começar a ter o prazer pela leitura e naturalmente a sua interpretação vai se tornar mais fácil. Tudo bem? Tranquilo? Catáfora é algo que eu vou citar ainda. Se eu falo para você assim, ó, eu fiz referência a isto. Por exemplo, 2 pontos depois do isto. E aí eu vou citar o que é esse isto, tudo bem? Então isso é uma catáfora, tá? Agora se eu falo assim, ó, eu fui à feira e comprei feijão, arroz e carne, tá? Esses produtos, se refere a algo que eu já citei. Isso é um exemplo de anáfora, tá? Algo que já fora citado. Onde que eu estava, pessoal? Me ajude. Tá. Esta aquecida, né? Emite uma luz muito mais forte e clara que a chama tremeluzente, amarelo-avermelhada de um simples lampião de querosene ou de uma lamparina. Nessa sala, cada membro da família se entrega a um passatempo favorito. Tricô, vitrola de corda, jogo de cartas, leitura. Não existe televisão, rádio, videofilmes ou outros passatempos eletrônicos. Tampouco a enorme variedade de eletrodomésticos que substituem o esforço físico na realização dos trabalhos de rotina. Sem muito o que fazer, dormem demasiado cedo. A falta de luz castiga a vista. É grande o consumo de querosene, de gasolina e de velas. Ponto aqui, tá bom? Olha só como é que às vezes também o aspecto como um texto é empregado nos leva a ter diversas interpretações, às vezes mudando de um parágrafo para o outro. Particularmente eu, né, quando eu li esse primeiro parágrafo aqui, na verdade parei para ler esse texto todinho hoje, diz assim, um parágrafo anterior, esta aquecida emite uma luz muito forte, nessa sala cada membro da família se entrega a um passatempo favorito. Tricô, para quem gosta de fazer tricô, né, um passatempo favorito de quem gosta de fazer tricô, vitrola de cortas, jogos de cartas, leitura, e eu fiquei pensando nisso, pensei, cara, se você viver... igual mais ou menos quem vive assim no interiorzão, né, do Brasil. Imagina você viver assim, tranquilo, sem perturbação de barulhos, nem nada e tal. Então é como se o texto, né, o autor do texto, ele começasse a te inclinar para um lado bom de viver sem energia, né? Isso aqui são aspectos positivos de viver sem energia. Logo embaixo ele começa a falar algo ruim, né, as coisas ruins de não se ter energia no local onde se vive. Sem muito o que fazer, dorme demasiado cedo, a falta de luz castiga a vista. É grande o consumo de querosene, de gasolina e de velas. Toda atividade é penosa. Ou seja, coisas simples e rotineiras que a gente faz no dia a dia por ter energia, para as pessoas que não têm energia é penoso demais, né? É difícil demais. Então repare que entre um parágrafo e outro, o autor ele muda aquela ideia que ele quer te passar sobre você não ter energia energia elétrica em casa. No parágrafo anterior ele apresenta uma ideia boa, né? Cada um faz o passatempo que gosta, porque não tem mais o que fazer, não tem energia elétrica. E no parágrafo de baixo ele começa a apresentar os fatores ruins de não se ter energia. Então sempre ligado a isso, tá? Quando um parágrafo expressa uma coisa, enquanto o outro parágrafo expressa o contrário, tá? Sempre ligado a esses pontos na interpretação textual. Durante a noite, fica acesa apenas uma ou outra lamparina. O silêncio é completo. Ele volta a falar de algo que é bom, né? Todos nós, para dormir principalmente, gostamos de silêncio. O silêncio ele é completo. Não existem buzinas nem roncos de motores acelerados. Ouve-se apenas o ruído compassado de cascos ferrados de cavalo batendo nas pedras do calçamento. Parece uma cidade fictícia, mas não é. É São Paulo do século passado. O Brasil teve sua primeira usina hidrelétrica em 1889. Em 1900, quando começaram os bondes elétricos em São Paulo, já existia gerador a vapor.
próximo de 1930, era preponderantemente a gás a iluminação das ruas. Nas casas, a eletricidade era empregada apenas para acender umas poucas lâmpadas. Como as locomotivas, as máquinas industriais eram movidas principalmente a vapor, obtido de grandes caldeiras aquecidas pela queima de carvão inglês. De manhã, ouviam-se os apitos emitidos pelas caldeiras das fábricas, anunciando a hora da entrada para o trabalho. À tarde, os acendedores de lampiões, funcionários públicos, acendiam os postes de iluminação da cidade. Para uma pessoa nascida no final deste século, é difícil sequer imaginar a vida na cidade, sem eletricidade, né? Ou seja, hoje em dia, para nós imaginarmos uma situação dessa, é algo dificílimo, né? Nós já nascemos numa época em que todos, praticamente, no Brasil, têm acesso à eletricidade, quase que a maioria. Então, imaginar como seria a vida naquela época, para mim, particularmente, é algo complicadíssimo. Quase não se vê uma casa, modesta que seja, sem ter sobre o telhado uma arborescente antena de televisão, e na cozinha pelo menos um liquidificador. É o progresso, dizemos. Sem energia não há civilização, não há desenvolvimento. O controle de várias formas de energia deu ao homem um enorme poder sobre a natureza, de construir ou destruir. O progresso dos últimos 100 anos foi superior ao que aconteceu nos 50 séculos da conhecida história da humanidade. Esse progresso mecânico, porém, baseado apenas no domínio da energia, pode ser sempre considerado benéfico à espécie humana? Foi o resultado do real aumento da inteligência ou da capacidade de compreensão humana? Não poderá o emprego das diversas fontes de energias em larga escala gerar algum prejuízo, alguma consequência negativa para a própria natureza? Então, o que eu entendo do texto, tá, pessoal? Ele começa a falar sobre como era a vida, ele começa um texto tipicamente expositivo, ele não se posiciona em relação a nada, ele só emite opiniões, não emite opiniões, ele só apresenta fatos, tá? Fatos históricos, coisas que aconteciam, como era a vida na São Paulo do século passado, no início do século passado, né? Só um minutinho. Não no início do século passado, no final do século anterior, antepassado no caso, né? Então ele começa a falar como é que era São Paulo daquela época, apresenta como era São Paulo, e durante essa apresentação ele começa a emitir algumas de suas opiniões, a ponto de no final do texto ele nos deixar com algumas interrogativas. Como que será o progresso daqui para frente, né? Será que foi o resultado do real aumento da inteligência ou da capacidade da compreensão humana? Será que foi isso? Não pode o emprego das diversas fontes de energia, de um modo largo, em larga escala, de um modo abrangente, gerar algum prejuízo, alguma consequência negativa para a própria natureza? Então ele nos deixa com algumas interrogações, ele não responde a essas indagações, né? É algo que o leitor vai questionar, que o leitor vai interpretar dentro de si o que pode ou não acontecer com o excesso de energia, beleza? Então o texto é simplesinho, tranquilo, fácil a interpretação. Vamos às questões de interpretação textual, então, do simulado 1. De acordo com o texto, pode-se afirmar que... O que vocês marcaram aí, pessoal? Eu marquei a E, mas no gabarito foi a A. Diz assim um gabarito, a letra A. O progresso só traz consequências benéficas à humanidade. Qual é o seu nome, hein? Rafael. Pessoal de casa, o Rafael falou o seguinte, o comentário do Rafael foi o seguinte: eu marquei a letra E, mas o gabarito diz que é a letra A. Quando eu li o texto, eu tive a mesma impressão que o Rafael, tá? Eu fiz toda a prova sem olhar e sem consultar o gabarito, e eu marquei também a letra E. Diz assim, jamais um homem usando a eletricidade proporcionará apenas o bem. Principalmente nas questões, nos questionamentos que ele levanta no final do texto, né? Dá uma ideia bem clara, tá? Dá uma ideia bem clara de que realmente o homem jamais usando a eletricidade proporcionará apenas o bem. Quando ele diz aqui, por exemplo, será que em larga escala não vai gerar algum prejuízo? Ou seja, ele já está nos dando a ideia de que pode gerar algum prejuízo, de que o excesso de energia pode gerar algum prejuízo para a própria natureza. Então eu também marquei a letra E, só que o gabarito diz que é a letra A. E aí, propositadamente, eu quis detalhar esse tópico com vocês. Por quê? Porque é assim que acontece nas interpretações de texto, pessoal. Infelizmente, são inúmeros os casos de pessoas que fazem provas de concurso e aí querem entrar com recurso naquilo que julgam ser correto e, de certa forma, são corretos quanto à interpretação textual, mas a banca dificilmente vai acatar um recurso de uma
de uma questão extremamente interpretativa como é esse caso. Se for casos de gramática aplicada ao texto, é mais fácil. Ainda mais você embasando, né, apresentando o autor, né, o gramático da bibliografia do concurso, é bem mais tranquilo que você consiga esse recurso. Já nas provas tipicamente interpretativas, ou questões tipicamente interpretativas, como é esse caso aqui, é muito difícil que se ganhe, né? Então, nesse caso, a gente tem que fazer o quê? Pedir a Deus que não caiam questões como essa, né, que possam ter duas alternativas, né? Porque, sem dúvida, no meu ponto de vista também, a letra A seria mais correta, né? Isso aqui é uma questão, é uma prova que foi pego de concursos passados, não da SFSEX, de outros concursos passados, onde a banca apresentou a letra A como gabarito correto. Entendeu? Entendemos isso? Tranquilo? Vamos a 2. Alguém marcou diferente, queira comentar? Interpretação de texto é legal por causa disso. E eu acredito que na interpretação textual ninguém tem a razão. A não ser que seja uma coisa muito absurda, né? Tipo, o texto inteiro diz uma coisa, todos entendem aquilo que o texto diz, e vem uma pessoa só se levantar para dizer algo extremamente o contrário, uma antítese do que o texto expressa, aí realmente é algo muito complicado. Mas as aulas de interpretação textual, elas são bem edificantes, quando há a participação dos alunos. Eu não posso ter agora a participação dos alunos online, então eu preciso da participação de vocês, caso vocês queiram, se sintam à vontade para falar, comentar, né, me apontar no texto, aquilo que foi o fator pelo qual vocês marcaram a alternativa que vocês marcaram. Então, se alguém quiser ir debater nas questões de interpretação de texto, pode ser que a gente ache outros fatores, ache outras alternativas corretas também, tá bom? Vamos a 2, a questão 2. O texto afirma aqui, o que o texto afirma, pessoal? Marcaram o quê? Letra B? Alguém marcou diferente? Ó, o texto afirma que uma cidade sem eletricidade não proporcionará o conforto de hoje. Na verdade, o texto não afirma isso, né? Ó, outra coisa em relação à interpretação de texto, que a gente não pode a gente não deve, né, se prender àquilo que a gente deduz como correto. Essa foi uma dedução correta que você fez, né? Quando o texto diz aqui que uma cidade sem eletricidade não proporciona o conforto de hoje, o seu nome? A Adriana chegou a essa conclusão por quê? Porque de tudo que você lê do texto, e quando ele diz que não tinha um conforto, o trabalho antigamente era penoso, dá essa dedução naturalmente que uma cidade sem eletricidade não se proporciona o conforto de hoje. Mas em momento nenhum o texto expressa isso. O que o texto expressa de fato é isso aqui, ó. O paulistano de hoje nem imagina a sua cidade sem eletricidade. Na verdade também, ele não se refere a um paulistano, né? Ele fala assim, ó, é difícil sequer imaginar a vida na cidade sem eletricidade, perdão. É difícil sequer imaginar a vida na cidade sem eletricidade. Como ele fala da cidade de São Paulo, então se deduz que ele esteja falando de um paulistano também. Só que a dedução aqui é mais forte e a gente encontra embasamento no próprio texto. Por isso o gabarito é letra C. Perfeito? Dúvidas, perguntas? Você não fez o simulado? Não fez? Você quer pegar lá? Não. Vou pegar só para acompanhar. Tá, mas é bom que você vai acompanhando. Alguém está sendo simulado aqui? Você não quer pegar também não? Pede lá o cidade. São só 2 que estão sem simulado? Está com simulado? Você tá? Está com simulado, Laura? Brincadeira. Olha a questão 3 aí. Pelo texto, pode-se concluir unicamente com certeza que. O que nós podemos deduzir com certeza? O que você marcou? Letra D. Sem energia elétrica não há progresso humano? Outra questão também, né? Ó, sem energia elétrica não há progresso humano. Na verdade, quando o texto afirma que hoje em dia, né, a gente já, nos últimos 100 anos, a tecnologia avançou muito mais do que nos 5 séculos passados, dá-se essa ideia também, né, de que sem energia elétrica não há progresso humano. Agora, pelo texto, pode-se concluir com certeza o quê? Olha a letra A. A história da humanidade é conhecida há pelo menos quantos anos? 5.000 anos. Isso o texto fala com certeza, né? O texto não fala com essas palavras, mas o texto fala assim, ó. O progresso dos últimos 100 anos foi superior ao que aconteceu nos 50 séculos da conhecida história da humanidade. Se ele fala que a história da humanidade tem 50 séculos, isso se dá quantos anos? 5.000. Então isso com certeza o texto afirma. Por isso que na número 3 o gabarito é letra A. Dúvidas? Perguntas?
Tá? Então, sempre assim, pessoal. Interpretação de texto. Muitas vezes a gente chega a uma certa conclusão baseada naquilo tudo que o texto falou. Só que quando faz perguntas como essa, de acordo com o texto, aí você tem que se prender especificamente aquilo que está expresso no texto, tá? Você vai ter que buscar algo no texto que te leva... Para perguntar? Você sempre vai ter que conhecer aquilo que está dizendo exatamente no texto. Fala. A2, com o progresso da cidade de São Paulo, não mais viveu na escuridão. A pergunta é de quem é essa? A Juliana que está em casa, ela pergunta assim, por que a 2 não pode ser letra A? Com o progresso, a cidade de São Paulo não mais viveu na escuridão. Certíssimo, Juliana. Como eu bem falei, né? Questões de interpretação, às vezes, 1, 2 ou 3, 4 questões às vezes. O problema é que quando todas as questões são possíveis serem o gabarito. Isso às vezes é um problema para a gente. Repare que você pode deduzir também. Você falou letra B letra D, né? A energia elétrica resolveu todos os problemas dos paulistanos. Qual que você marcou na 2? Na 2 eu marquei a B. B. Uma cidade sem eletricidade não proporciona o conforto de hoje. Repare que assim como a Adriana deduziu que a letra B seria o gabarito, a Juliana e outras pessoas podem ter deduzido que o gabarito fosse a letra A. Com o progresso, a cidade de São Paulo não mais viveu na escuridão. Só que quando ele diz que o texto afirma, repare que a afirmação que o texto faz não é essa. Essas são deduções. A letra A dizer que com o progresso a cidade de São Paulo não mais viveu na escuridão, isso são deduções que nós tiramos pelo texto. Certinho, sem problema nenhum. Se o texto fala como era a vida sem eletricidade e fala como é a vida com eletricidade, e baseado no nosso conhecimento de mundo hoje, sabemos que não dá mais para nós vivermos sem eletricidade e que São Paulo nunca mais viveu na escuridão, isso são deduções que nós fazemos a respeito do texto. Mas o texto não afirma isso. Das alternativas, o que o texto afirma é o quê? Que um paulistano de hoje nem imagina sua cidade sem um conforto. Sua cidade sem eletricidade, perdão. Então, isso aqui é firmado pelo texto, como diz o enunciado. Tudo bem, Juliana? Tranquilo? Tem outra aí, Laura? Não, tranquilo, né? Entendemos isso? Beleza? Vamos à quarta questão? Na antiga cidade de São Paulo, antes da chegada da energia elétrica, vivia-se, segundo o texto, como? O que vocês marcaram? Letra A, né? Com mais intensidade familiar, no ambiente doméstico. Repare que no texto ele retrata, inclusive, como era o ambiente doméstico antes de o pessoal adormecer, né? Ele fala que cada um fazia o passatempo preferido, né? Uns faziam tricô, outros mexiam na vitrola de corda, alguns jogavam carta, leitura. Ele retrata, é a única parte do texto, segundo as alternativas, que retrata como era antes a cidade de São Paulo, antes da chegada da energia elétrica. Acho que das 4 questões, essa é a mais tranquila, né? Mais fácil a interpretação está nessa aí. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questão 5. De acordo com o texto, é válido afirmar que na antiga São Paulo, você marcou aí? Letra E, né, pessoal? Por não existir muita atividade à noite, dormiam cedo. Antigamente, em São Paulo, antes da energia, o texto também afirma isso. Perdão. Por isso que a questão é de acordo com o texto também, né? Se afirmam que dormiam-se cedo, né, por não existir muita atividade noturna. Inclusive, hoje dizem, né, São Paulo é conhecido, inclusive, como uma cidade que não dorme, né? Não é São Paulo que é conhecido como uma cidade que não dorme? São Paulo, né? Conhecido como uma cidade que não dorme. Então, olha só que contradição de como era São Paulo naquela época, antes da energia, e São Paulo do jeito que é hoje. Mas também o gabarito é letra E, aqui eu acho que não há muita discussão, não. Alguém marcou diferente? Marcaram diferente? Marcou diferente? Não. Agora a gente chegou à parte gramatical, né? Marque a alternativa correta quanto à divisão silábica. Qual é a alternativa correta quanto à divisão silábica? O que você marcou aí? Letra A, tá? Ó, a separação da palavra fiado. Ó, eu vou separar a palavra fiado desse jeito, tá? Lembra que separação silábica, como nós vimos na aula de fonologia, o que é a separação silábica, pessoal? Para que existe a separação em sílabas? Para determinar como a gente pronuncia as palavras de acordo com uma só emissão de voz. Então, assim, numa só emissão de voz, eu falo fiado.
fiado. Isso é natural, tá? Ó, no único impulso, numa única emissão de voz, eu vou falar a sílaba fi. Numa outra emissão de voz, eu vou falar a sílaba a. Numa terceira emissão de voz, eu vou falar a sílaba do. Então, ó, fiado. Repare que se você tenta alterar isso aqui, você cria um problema quanto à pronúncia, né? Você não pode falar fiado, nem fiado. Você não fala isso, não soa natural na nossa língua portuguesa, entendeu? Então, de forma natural, a separação silábica ela se dá de forma sempre natural. Você vai falar tranquilamente em uma só emissão de voz cada uma dessas três sílabas. Fiado. A palavra fluido, que está no texto, fluido e não fluido, requer uma atenção especial. Por quê? Ó, essa palavrinha que você vê no texto é fluido, tá? É um substantivo. É o caso do fluido de freio, tá? Fluido de freio. É esse caso aqui. A gente ainda não viu na nossa aula regular, na nossa aula teórica, a gente ainda não viu esse caso ainda, aliás, não esse. O caso que eu vou falar agora com vocês, de acentuação gráfica, que é a regra dos hiatos. A gente ainda não viu, tá? Mas como que poderia se dar uma outra forma de escrever a palavra fluido? Aí não seria fluido, seria o quê? Fluido. Nesse caso já não temos mais o substantivo, tá? Como fluido, que é um substantivo, aqui nós teríamos um verbo, tá? Ó, o jogo tem fluído bem. O jogo tem fluído a nosso favor. Fluido é verbo, tá? Fluido é o verbo fluir no particípio. Então, nesse caso, ali é uma palavra de sílaba com duas sílabas, e aqui seria uma palavra trissílaba, tá? Uma palavra com três sílabas. E aí haveria a acentuação do i, por ser tônico, tá? Ser segunda vogal do hiato, e há outras regrinhas que a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Então a palavra que está aí é fluido, não fluido. E por fim a palavra ruim, o que causa muito erro também na nossa pronúncia. É absolutamente normal nós encontrarmos pessoas, até com bom vocabulário, né? Falando ruim. Ó, pessoas que falam ruim. Ruim, pessoal, tá errado. Isso aqui não deve ser empregado. A palavra ruim, ela não existe, tá? O normal, a pronúncia correta da palavra aqui é ruim. É uma palavra de sílaba, ou seja, tem duas sílabas. Você não emite essa palavra só numa emissão de voz, não. Você não deve pronunciar ruim. Isso é erro, tá? Você deve pronunciar ruim. Por isso que a divisão silábica correta, da número 6, encontra-se na letra A. Quer que eu te passe o gabarito das outras que você perdeu? Quero. Tá, então vamos lá. 3 e 4. A1 é letra A. Isso. 2C. Isso. 3 é A. 4 é A também. 5 letra E. 6 é letra A, tá? Foi a que nós acabamos de ver. Aí eu expliquei agora essa mudança de significado, né, e de classe gramatical, se você tem a palavra fluido, onde o i faz parte da primeira sílaba, e se você tem a palavra fluido, onde o i faz parte de uma sílaba separada, tá? Isso aqui é um substantivo, por exemplo, fluido de freio. Comprei o fluido de freio para o carro. Esse aqui é um substantivo, sem acento. Isso aqui é um verbo no particípio, tá? O jogo tem fluído normalmente. Aí fluido é com acento, porque isso aqui vai ser tônico, segunda vogal do hiato e tudo mais. Beleza? A palavra ruim não existe, né? Não existe essa emissão de voz ruim. O correto é ruim, tá? É uma palavra de sílaba que deve ser separada. E fiado normal, né? Fiado. 7. Assinale a opção em que o vocábulo apresenta ao mesmo tempo um encontro consonantal, um dígrafo consonantal e um ditongo fonético. Vou aproveitar, como a gente está com tempo pra caramba, ainda bem, né? Vou aproveitar para mais uma vez tentar passar a diferença para você. Isso aqui tá ruim. Vou tentar mais uma vez explicar para vocês a diferença, né, entre dígrafos e encontro consonantal. Há pessoas que ainda podem ter dúvida, né? Normal que haja isso, tá, pessoal? Ninguém se desespere por não ter entendido 100%, não. Pode ser que haja dúvida. Dígrafo tem acento por se tratar de uma proparoxítona. Preste atenção nisso aqui, ó. O dígrafo, di vem de 2, tá bom? Vem de 2, grafos vem de grafia. Quer dizer que
duas grafias, tá? Duas letras, pensa nisso. Dígrafo se refere a duas letras em um só som, tá? Um só fonema. Então, quando eu falo, por exemplo, a palavra queijo, ó, queijo. A correta escrita da palavra queijo é assim, não é verdade? Q-U-E-I-J-O. Mas repare que quando você vai falar a palavra queijo, em momento algum você pronuncia a letra U. De forma alguma. Repare que esse U aqui jamais é pronunciado, tá? Nessa palavra aqui, queijo. Repare também que você poderia, na sua forma fonética de escrever a palavra queijo, você poderia trocar o QU por uma única letra. Que letra seria essa? O K. Vê se a sequência de QU seguido de E naquela palavra ali não tem um som de K. Então você poderia simplesmente escrever no lugar do QU a palavra sim. Então foneticamente a palavra queijo é apresentada assim, o QU com som de K. Então repare que você tem duas letras, o Q e U, e o som de uma consoante. Então você está diante, quando você tem o QU, de um dígrafo consonantal, tá bom? Então dígrafos são duas letras e um único som só, tá? Um único fonema. Diferentemente do encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? O nome já diz, é um encontro de consoantes. As duas consoantes devem ser pronunciadas. Se eu digo, por exemplo, brasileiro, pessoal, ó, brasileiro. Ao fazer a separação silábica dessa palavra, na primeira sílaba eu tenho brá, tá? De brasileiro. Quando eu tenho brá nessa sílaba aqui, repare que eu tenho a sequência da consoante B e da consoante R. E eu tenho esse encontro de uma forma tal que se eu tiro a consoante B, a minha sílaba muda, não muda? O que era brá viraria rá. Se eu tiro a consoante R, o que tem o som de brá viraria Bá. Então eu mudei a minha pronúncia, por quê? Porque eu tirei uma das duas letras. Se eu deixo as duas juntas, as duas são pronunciadas. Então reparando que dígrafo são duas letras e um único som. Encontro consonantal são duas consoantes e as duas pronunciadas. Brasileiro, eu tanto pronuncio o B quanto pronuncio o R. Então isso a gente vai chamar de encontro de consoante, encontro consonantal, tá? Brasileiro não está na mesma sílaba, então é que a gente chama de encontro consonantal perfeito, tá? Se tivesse sílabas separadas das consoantes, encontro consonantal imperfeito, beleza? Dúvidas ou perguntas? Ah, muito bem lembrado. Alguém, não lembro quem, me desculpe realmente assim, alguém me mandou uma observação que tem inclusive na apostila de vocês, na gramática de vocês, aí tem uma observação. Alguém falou para mim que viu na gramática, esse exemplo aqui, ó, presta atenção. Ó, presta atenção, alguém de casa mandou para mim por e-mail uma dúvida que era o seguinte. Eu falei para vocês nas duas aulas anteriores que se nós tivéssemos a sequência de AM, EM, IM, OM e UIM, se estiverem na penúltima ou antepenúltima vogal, perdão, na última ou antepenúltima sílaba, nós teríamos um exemplo de dígrafo vocálico. Na última sílaba, nós teríamos não exemplos de dígrafo vocálico, nós teremos exemplos de ditongo. Lembra que eu falei isso para vocês? Alguém me falou que na apostila, quando se estuda a parte de dígrafos vocálicos, tem essa palavra aqui, ó, capim, tá? Capim. E qual não foi a minha surpresa ao ter que concordar com a pessoa e com a apostila de fato? Capim está na última sílaba, pessoal, e não é ditongo não, tá? Só que eu nunca, em todos os estudos que eu tinha feito sobre esse assunto, nunca tinha visto um exemplo de vogal mais letra M na última sílaba. E aí eu comecei a pesquisar. A pessoa que me mandou uma dúvida, demorei inclusive a responder, ele pedi perdão por causa dessa demora, porque eu fui pesquisar sobre esse assunto. E de fato, todas as demais gramáticas em que eu pesquisei, nos sites onde pesquisei também, ninguém dá exemplos como esse. Mas tem sentido isso aqui, tá? Ó, repare que esse M aqui no final não tem som de outra semivogal, de outra vogal. Então, de fato, a representação fonética de capim seria isso aqui, mais ou menos, ó. Não seria? Capim. Então, repare que mesmo estando na última sílaba, esse IM tem som de uma vogal só. Então, mesmo estando na última sílaba, isso aqui seria um dígrafo vocálico, tá certo. Aí eu tive o cuidado de pesquisar se acontece com todos os outros casos. E na verdade não, só com o I, de verdade, tá? Só com o I. Então, nesse caso aqui, ó,
a palavra fim, eu tenho exemplo de quê? De dígrafo ou de ditongo. Repare que aqui não tem duas sílabas, é uma palavra monossilábica. Mas mesmo sendo uma palavra monossilábica, de uma sílaba só, isso está no final, né? Obviamente. Então eu tenho um exemplo de ditongo, eu tenho um exemplo de dígrafo. Exemplo de dígrafo. Então corrigindo, tá, pessoal? Pessoal de casa, pessoal daqui, corrigindo uma informação que eu passei para vocês lá atrás. Ó, eu havia dito que sempre que tivéssemos a sequência de vogal mais letra M ou vogal mais letra N, se fosse na última sílaba seria ditongo e se fosse em outra qualquer sílaba seria dígrafo, tá? A única correção se dá na sequência de IM, mesmo sendo no final, mesmo sendo na última sílaba, nós não teremos ditongo na sequência de IM, tá? Teremos o quê? Dígrafo, dígrafo vocálico, beleza? Entenderam isso, pessoal? Entenderam essa correção? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar a nossa matéria. 7, né? É 7 que nós estamos? Tá. Não, sem problema. Não, sim, sem problema. Na letra B está assim, ó. Secretaria. A separação silábica está correta, de secretaria, tá? Você sabe que existe a diferença da palavra secretaria para a palavra secretária. Secretaria, ela não é acentuada. Por que não é acentuada? Porque a sílaba tônica... Desculpa, o seu nome qual é? Denise. Pessoal de casa, Denise me pediu ali que eu comentasse as outras alternativas, tá bom? Por que não é letra B, por que não é letra D, por que não é letra C e letra E? É o que eu vou fazer agora. Ó, na palavra secretaria, a gente não tem acentuação porque a sílaba tônica é ri. Tá? Secretaria. A pronúncia mais forte é do ri, de fato. Quando você tem a sílaba tônica na penúltima sílaba, então você está diante de uma palavra paroxítona. Oxítonas que terminam em A são acentuadas. Paroxítonas que terminam em A não podem ser. É por isso que secretaria não tem acento, por tratar-se de uma paroxítona que tem a sua terminação na vogal A. Então ela não deve ser acentuada. Aí alguém vai me perguntar assim, professor, baseado nisso, então a palavra secretária também não deveria ter acento. Ó, repare que também que da esquerda para a direita, a penúltima sílaba, o tá, é a sílaba tônica. Também estamos diante de uma palavra paroxítona, é ou não é? E assim como secretaria é uma paroxítona que termina em A, secretária também é uma paroxítona que termina em A. Na verdade, não. Existe uma outra regra de acentuação que diz que as paroxítonas que terminarem em ditongo deverão ser acentuadas. É por isso que secretária tem acento, tá bom? Olha a diferença dessas duas palavras aqui também. Ó, polícia. Polícia. Há uma diferença nisso aqui, não é uma diferença? Ó, polícia é acentuado por ser uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Mesmo que o ditongo se encerre com a letra A. Então não é aquele caso de oxítona que termina em A, paroxítona que termina em A, não pode ser, tá? Aqui é uma paroxítona que termina em ditongo. E por que policia não é acentuada? Porque a sílaba tônica é o si. Aqui sim, paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A não é acentuada, porque a oxítona que termina em A é acentuada. Aqui a gente tem o substantivo, né? A profissão polícia. Aqui nós temos um verbo, policiar. Eu policio, tu policias, ele policia, tá? É um verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Então vamos às outras. Instruir, instruir. Tá certinha a separação de instruir também, tá? Sem problema algum. O problema da questão está na separação da palavra néctar. Néctar, a separação correta, silábica correta de néctar deveria ser N é com acento e o C, hífen, TAR. Por quê? Porque repare que se eu tenho dúvida se o C mudo deve ficar na sílaba anterior ou na posterior, eu tenho que ver quem acompanha essa consoante muda. Se for uma vogal, ela vai junto da vogal. Se for uma consoante, ela fica na sílaba anterior. Como aqui ela foi para junto da consoante, então houve um erro de separação, tá bom? Então o correto é nectar, tudo bem? Vamos de novo. Deixa eu ir pro exemplo, inclusive. Vou apagar aqui, tá bom? Pessoal do Brasil, aqui em Brasília parece que vai acabar o mundo, cara. Tá chovendo, trovejando muito. É um tempo muito bom de estar no cinema, né? Não é legal? Chovendo muito. Você sabia que lá fora tá acabando o mundo e você tá ali no cinema vendo um filme?
O que vocês só podem fazer em setembro, né, pessoal? Vocês não vão mais ao cinema. Eu, inclusive, também não vou. Não posso ir ao cinema mais. Então, vamos lá. A questão da palavra néctar. Por que a separação silábica de néctar está errada? Ó, eu tenho uma consoante que a gente chama consoante muda, né? Ela não está seguida de vogal. Quando acontece esse caso, pessoal, como é que eu devo separar a sílaba? Essa consoante que está muda, eu tenho que perceber se o que vem após ela é uma outra consoante ou é uma vogal. Se for uma outra consoante, então ela não vai acompanhar a sílaba da consoante, ela vai ficar na sílaba anterior. Se fosse uma vogal aqui, aí sim ela faria uma sílaba com essa vogal. É aquele clássico exemplo de bisneto, né? Ó, bis, né? Por que o S fica na sílaba anterior e não se junta à sílaba do meio? Porque o que vem posterior a ele é a letra N, que também é uma consoante. Já na palavra bisavô, repare que ele não fica aqui, porque o que segue após ele é uma vogal. Então ele vai fazer sílaba com a vogal. Bisavô. Tá vendo? A separação silábica se dá assim. Baseado nisso aqui, a palavra néctar, que segue após ela uma consoante, deveria ficar na sílaba anterior para estar certo. Então isso aqui, ó, é um erro de separação silábica. Tudo bem? Vamos ao erro da letra C. Cooperar. Certinho, sem problema nenhum, tá? Tá certo. Sempre que em português você tiver duas letras iguais, elas sempre serão separadas na separação silábica, tá? Sempre. Repare que você tem cooperar, que é operar junto, né? O prefixo co significa junto, né? Estar junto, e operar, operação, normal. Então, cooperar quer dizer estar junto, fazer junto, um contribuindo com o outro. Então, você repara que você tem dois Os juntos, tá? E aí, sempre na separação silábica de duas letras iguais, cada uma vai estar em uma sílaba diferente. Tudo bem? Então, cooperar está certo. O erro aí está em tungstênio, né? Tungstênio eu não sabia o que era até pouco tempo atrás. Você sabe o que é tungstênio? Alguém sabe? Tungstênio, a gente sempre ouve esse exemplo aí em separação silábica, né? Um exemplozinho clássico em separação de sílaba. É um fiozinho que tem dentro da lâmpada. Aquele fiozinho que quando arrebenta, que falta luz, que a gente... Falta luz não, né? Que a lâmpada queima, a gente tira... Não tem um fiozinho geralmente pendurado ali? Não nas lâmpadas fluorescentes, não. Naquelas lâmpadas convencionais. Aquele fiozinho que tem nas transparentes, né? Nesse fiozinho que está solto ali dentro, o nome dele é tungstênio. Isso aí não vai adiantar, isso não vai cair na prova, né? Não vai fazer ninguém passar ou não no concurso, mas curiosidade, né? Se alguém lhe perguntar por aventura o que é um tungstênio, você já sabe o que é, tá bom? É isso aí. Então, tungstênio está errada a separação silábica pelo mesmo motivo de néctar. Repare que a letra S, que está junto do tem, né? Deveria estar na sílaba anterior. Tungstênio, tá bom? A separação silábica de iguais está correta e iguais, né? A gente tem um tritongo aí nesse caso. Letra D, circuito, tá certo ou tá errado? Certo ou errado? Tá certo, né? Olha a separação de circuito. Circuito, certinho. Subscrever, certo ou errado? Perdão, certo também. Subscrever. E a palavra apoteose tem um erro lá no finalzinho, né? Tá escrito assim, ó, apoteose. Ose. Ninguém fala ose. Qual é a separação normal de apoteose? Apoteose. O O vai vir sozinho, de fato, né? Sozinho, exatamente. A palavra abscesso, certo ou errado? Certinho, né? O erro aí vai estar na palavra ritmo, pelo mesmo erro de separação silábica de néctar, tá? Deveria estar ritmo, tá bom? Então, o erro aí está na palavra ritmo. Por isso que o gabarito da número 6 é letra A. Dúvidas? Hã? Como é que é? Não entendi. Não entendi sua pergunta, desculpa. Qual é o seu nome, por favor? Ana, fala de novo, por favor. Sim. Da mesma forma que abscesso. Sim. Mas aí ela já tem uma vogal na sílaba, né? Ela tem um U. Nunca pode ser só consoante junto, mas o U está fazendo o papel de vogal aí. Eu não entendi eu não entendi a pergunta dela. Pergunta de novo, Ana, por favor. É porque você disse que não pode ser consoante junto, né?
Ah, sim. Pessoal, a Ana pediu que eu separasse a palavra tungstênio no quadro, tá? Para que ela pudesse relatar a dúvida dela. Então, vou fazer isso aqui, ó. A pronúncia correta de tungstênio é isso aqui, ó. Tungs, a separação correta, né? Tênio. Essa é a separação correta. Qual é a sua dúvida baseada nisso? No caso aí, o G e o S também podem. E aí você acredita que não poderia? É isso? A sua dúvida é essa? Eu queria um fácil, por exemplo, aí tá certo, porque a gente está acompanhando da síntese. Por exemplo, o S, tanto o G quanto o T é consoante. Qual dos dois puxa o S? Ah, muito boa pergunta. Igual o abscesso também. Entendi sim sua pergunta. A dúvida da Ana, pessoal de casa. Ó, o S aqui, por que ele está errado se ele estiver nessa sílaba, como é o caso da alternativa, tá? Uma vez que o que segue a ele é uma consoante, mas que o que está antes dele também é uma consoante. Essa foi sua dúvida, né? Boa pergunta, excelente pergunta, Ana. Olha só. Por que isso aqui, o S tem que ficar para cá? Porque embora os dois não tenham vogais que o acompanhem, na sílaba já tem uma vogal. O Rafael, né? O Rafael falou isso. Nessa sílaba já tem uma vogal. A gente aprendeu na aula de fonologia, que foi na sexta-feira passada, que não há em português nenhuma sílaba que não tenha vogal. É por isso que aquela clássica palavrinha pneu dá muita vontade, cara, de separar assim. Fala a verdade, não dá? Ó, pneu. Parece que o P ele tem uma emissão de voz só. Pneu. A gente não fala assim? Pneu. Mas eu não posso fazer essa separação silábica, por quê? Porque não há em português sílabas que não tenham vogais. Toda sílaba tem como base uma vogal. É possível ter sílaba só com vogal, tá? Se eu falo Saara, sa, ara, eu tenho a segunda sílaba só uma vogal. Normal, saída, sa, i, só vogal. Dá. Eu posso ter sílaba só com vogal, mas eu jamais posso ter sílaba só com consoante. Entendeu? Então, é por isso que aqui a palavra pneu é uma sílaba só, tá? É uma palavra monossilábica. Então, esse S aqui, por que ele não pode ficar aqui, uma vez que o G também é consoante? Mas ele já tem a vogal dele aqui, por isso que vai puxar tudo. A minha dúvida é se ele fica antes ou fica depois. O que passou para trás, se já tem um vogal, para mim não importa. A minha dúvida é se ele vai se aclopar a essa vogal aqui, por ter vogal sozinha ou uma vogal com uma consoante. Nesse caso ele tem uma vogal, mas antes tem uma consoante. Então, em hipótese alguma, esse S mudo pode ficar nessa sílaba, tem que ficar na anterior. Repare que até a pronúncia é assim, né? Ó, tungs, tungs. Por que eu também não posso separar tungstênio? Que também parece que a gente fala assim, né? Tungstênio, porque senão eu teria uma sílaba só com GS. Eu não posso ter uma sílaba só com consoante. Entendeu? Então, tudo vai ficar na primeira sílaba. E aqui, a consoante que essa vogal precisa ter, ela já tem, que é o T. Não pode ter duas, uma solta. Entendeu? Então, a ideia é essa. Foi? Tranquilo? O iguais... Oi? O iguais é tritongo. Denise. Adriana. Quase, né? A Denise é você, né? Quase, né, Adriana? Denise, tenta entender. De? Só um minutinho. Como? De néctar, sim. Alguém de casa perguntou se no caso da palavra tungstênio se aplica a mesma regra de néctar. Sim, pessoal, tá? Repare que aqui, por que tungstênio parece um pouquinho mais complicado? A gente chama de consoantes mudas aquelas que não são seguidas de vogais. Repare que o G não é seguido de vogal, é seguido do S, e o S também não é seguido de vogal. Tá? Ó, mas isso aqui não é o meu fator de divisão, se vai ficar antes ou vai ficar depois. Por quê? Porque existe uma outra palavra que vai se encaixar nessa regra, uma outra letra, perdão, é o S. Então, o que eu vou ter dúvida se vai ficar antes ou depois não é mais o G. O que está para trás não importa, é o S. Eu tenho que saber se o S vai vir acompanhado de vogal ou se o S vai vir acompanhado de consoante. Veio de consoante, então ele fica antes. Mesmo que já haja uma outra consoante muda antes dele. Na verdade, eu nem conheço outro exemplo em língua portuguesa que aconteça esse caso, não. Acho que só em tungstênio mesmo, tá bom? Não conheço, não quer dizer que não exista, tá bom? Pode ser que exista, mas de qualquer forma você vai aplicar essa regra aqui. Isso é uma regra que vai valer para qualquer palavra, beleza? Então, ó, por que o S não fica para cá? Porque ele é seguido de consoante. A exemplo do néctar, que aqui está errado. Como é que ficaria correto? Se o C estivesse aqui. Por que ele na sílaba anterior? Porque seguido dele vem a letra T. Tá bom? Beleza?
O iguais. A dúvida da Adriana, que parece Denise, né, cara? A dúvida da Adriana é a seguinte: iguais. Por que essa separação silábica está correta, pessoal? Está correta porque essa sílaba aqui é pronunciada numa só emissão de voz. Eu não falo iguais e nem iguais, né? Eu falo iguais. Isso soa muito natural. Isso aqui é uma emissão de voz só, portanto é uma sílaba só. E repare que nessa sílaba você tem a sequência de semivogal, vogal e semivogal. A esse encontro fonético nós chamamos de tritongo, tá? A sequência de semivogal mais semivogal nós iremos chamar de tritongo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Foi isso aí? Vamos a outro caso. 7. Assinale a opção em que o vocábulo apresenta ao mesmo tempo um encontro consonantal, um dígrafo consonantal e um ditongo fonético. Desculpe-me, fala. Eclâmpse? Sim. Como é que é? Sim, eu sei o significado, né? Que é aquilo de que a mulher quase morre por pressão alta, não é isso? Quase tem eclâmpse. Vamos ver se eu lembro como é que escreve eclâmpse. Seria isso aqui? Eu não lembro, eu nunca escrevi essa palavra. Seria isso? Como é que é? Eclâmpsia. Eu não lembro, pessoal, como é que escreve. Vê para mim, ô, Laura, por favor, como é que é a grafia da palavra eclâmpsia? Aqui? Então vamos lá. Fale, por favor, de novo. Vai lá. E-C-L-A M-P Eclâmpsia. Com acento, né? Sem acento? Com acento. É com acento. Pela regra de acentuação, vai ser uma paroxítona terminada em ditongo. Então tem que ser acentuada, de fato, tá? Eu já vi milhões de vezes essa palavra, nunca tinha escrito, nem vi escrito. Mas vamos lá. De qualquer forma, bem tranquila a separação dela. Como é que a gente escreve isso? Eclâmpsia. Ó. Normal, tá? Eclâmpsia. Por que eclâmpsia? Ó, E normal, né? Vogal normal. Clã. A minha dúvida é isso aqui, ó. Ó, repare que tudo isso aqui está numa emissão só de voz. Aí a sua dúvida talvez seja o seguinte: por que o P não ficou antes? Não é isso a dúvida? Porque repare que na emissão de voz, essa dúvida do néctar, por acaso, né, e do tungstênio, vai ser só se no enunciado, né, no enunciado, se ela vai ficar antes ou depois. Aqui não há dúvida. O P, ele naturalmente vai para a sílaba final. E por que eu posso deixá-lo aqui? Porque eu tenho um vogal nessa sílaba, tá? Ó, eclâmpsia. É igual psicologia, né? Como é que escreve a palavra psicologia? Psicologia. Por que eu deixo o P e o S junto, pessoal? Por que eu vou deixá-los juntos? Porque eu encontro vogal aqui. A base da sílaba aqui existe. Tudo bem? Ó, psi, apesar de parecer duas emissões de voz, eu não tenho sílaba só com consoante. Então é psicologia. Beleza? Como é que é? Não entendi. Duas consoantes não pode ficar na mesma sílaba? Pode sim. Inclusive a gente tem um encontro consonantal aqui. Prova disso que o P é pronunciado e o S é pronunciado. Encontro consonantal perfeito. Tudo bem? Não, sim. A separação sempre vai se dar pela soletração. Sempre. Isso aí não há dúvida, tá? Quando que pode surgir dúvida quanto à separação, pessoal? Quando eu tenho uma vogal, uma consoante muda, que é o caso do P. Mas como é que eu tenho certeza que o P não fica aqui? O P não deve ficar nessa sílaba. Que na pronúncia, eu não falo eclâmpsia. Eu falo eclâmpsia. E o psia, né, ele contra-se regra na gramática pelo fato de ter vogal na sílaba. E isso é o que acolhe o P e o S junto. Isso aqui é um contraconsonantal. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa que você escrever a palavra, o brasileiro, que eu tinha escrito aqui, ó, BR. Ó, BR.
R. Ficou horrível o B aqui, né? Ó. Brasilei. Por que o B e o R estão na mesma sílaba? Porque é um encontro consonantal normal. E por que posso ter duas consoantes na mesma sílaba? Porque a base da sílaba não é consoante, é vogal. Mas aqui nessa sílaba eu tenho a minha vogal. Nessa sílaba aqui, que tem duas consoantes juntas, também tem a minha vogal, que é o A, nesse caso aqui. Beleza? Como? Não entendi, de novo. Desculpa. A dúvida delas é que lá em cima ali o MGS está junto. E lá embaixo, quem puxou, na verdade, foi o P. Entendi. Acho que é essa que deve ser. Era essa a dúvida? A dúvida que surgiu aqui foi o seguinte: por que aqui abaixo o G e o S ficou junto? Aqui em cima, né? O G e S fica junto e aqui o que puxou foi o A, na verdade, né? O P e o S separou do M. Primeiro que o M aqui não é classificado como consoante foneticamente. Aqui ele vai ser um dígrafo, lembra do caso? Eclã, a representação fonética, você não fala a letra M. Então, uma consoante é menos, tá? É como se fosse o CL e o A com um tio só. Nesse caso, até representado pelo acento circunflexo. Tudo bem? Foneticamente, esse M não existe, isso é um dígrafo. Ó, e repare que a pronúncia aqui não é tum, gisten, gisten. Ninguém fala tum, gisten, né? Como se fosse uma emissão de voz só. A gente fala naturalmente tungis, ó, tungis. Isso tudo na primeira sílaba. Por isso que você vai fazer a separação silábica de tungstênio na primeira sílaba. E de eclâmpsia, o psia na última sílaba. Porque naturalmente você fala assim. Tudo bem? Beleza? Fala, Laura. Se a palavra tungstênio sendo situada no T, entra como paroxítono antitom ou paroxítono atalhante. Fala um pouquinho mais alto, Laura, por favor. Se a palavra tungstênio sendo acentuada no T, entra como paroxítono antitom ou proparoxítono atalhante. Na verdade, os dois casos. A pergunta foi se a palavra tungstênio entra como paroxítono terminado em ditongo ou proparoxítono aparente. O que é proparoxítono aparente? É esse caso aqui, tá? Onde a gente acentua uma paroxítona terminada em ditongo. Alguns autores, né, não é o caso da prova de vocês, diz que há uma separação aqui, foneticamente, não graficamente, tá? Como se fosse tungstênio, tungstênio. Então é como se fosse uma proparoxítona aparente. Todas as proparoxítonas não devem ser acentuadas? Sim, todas as proparoxítonas em português são acentuadas. Há autores que chamam essa regra de acentuar a paroxítona terminada em ditongo, chamam de proparoxítona aparente. Mas é a mesma regra, a mesma coisa, tá bom? Na sua prova não vai ter assim, ó. A palavra tungstênio é acentuada por ser uma oxítona, uma paroxítona terminada em O, uma proparoxítona aparente ou uma paroxítona terminada em ditongo. Isso não vai cair na sua prova. Fique tranquilo quanto a isso, tá? Mas quer dizer a mesma coisa. Paroxítona terminada em ditongo e proparoxítona aparente. É o caso de polícia, né? Aqui, ó. Polícia, tá? É o mesmo caso, mesma ideia. Não entendi nada. Primeiro você falou que a base da separação silábica é o fonema. Não, é a vogal, a vogal. Não falei que era fonema, não. Mas você disse que às vezes pelo fonema dá para você saber se tem a separação silábica ou não. Um exemplo que você citou foi esse aqui, iguais. Ou então o apoteose. Ali é um tritongo aparente. Entendi. Por que você para tungstênio? Entendi essa pergunta. Por que não separa aqui? Porque a regra de a palavra é essa. Isso é uma regra gramatical. A separação silábica não se dá exatamente pelo que a gente fala. Porque senão se eu falasse tungstenio e outra pessoa poderia falar tungstênio. Existe na acentuação gráfica, na matéria acentuação gráfica, algo chamado silabada. O que é silabada? São os erros de prosódia, pessoal, tá? Quando a gente põe a sílaba tônica no local indevido. Ó, a sílaba tônica aqui não é o ni, não, entendeu? Tungstenio, não falo isso. A correta pronúncia da palavra tungstênio é essa, com acento no E. Tungstênio. Então existe uma regra para separar as sílabas, né? A regra diz que a palavra tungstênio é separada desse jeito, porque senão seria meu bel prazer. Na verdade, qual é o seu nome? Porcelina. Na verdade, assim, há inclusive em português palavras chamadas de dupla prosódia. A gramática já prevê que algumas palavras podem ter dupla pronúncia, dupla prosódia. É o caso de boêmia e boemia. Da forma que você falar está correto.
Você pode falar boêmia ou boemia. Você pode falar acróbata ou acrobata. Você pode falar réptil ou repetil, projétil ou projetil. São duplas prosódias. A gramática aceita isso por quê? Por causa do uso reiterado. Então, projétil, você pode acentuar o G e ser uma paroxítona terminada em L, ou você pode transformar numa palavra oxítona, projetil, sem acentuação. A gramática admite isso, mas não é todas as palavras que a gramática admite. A correta pronúncia de tungstênio é essa, tungstênio, e não tungstenio, entendeu? Isso aqui eu não posso ter uma dupla prosódia nesse caso. Nem em psicologia, nem em eclâmpsia. Ué, não entendi. Não. Boa pergunta ali da Ana, ela perguntou se catéter e cateter entra nisso também. Na verdade, catéter não existe, a pronúncia correta é uma oxítona, cateter, tá? Masseter, ureter, tá? Tudo palavras oxítonas. A gente vai rever isso aí com mais tranquilidade na aula de terça-feira. Inclusive, separei umas palavras, né, mais comuns de cair em concurso, porque causam essas dúvidas realmente. Aí, no final da aula de acentuação, eu vou apresentar para vocês algumas palavras, anátema ou anatema. O que eu devo falar, entendeu? Geralmente cai em prova essas palavras um tanto mais difíceis. Não é porque sejam mais difíceis em si, mas porque são mais raras, né, de nós vermos. Então, assim, quando cai na prova, é necessário que nós saibamos essas palavras. Então, por exemplo, a palavra anátema, a pronúncia correta é anátema, porque a palavra é proparoxítona. A palavra é azíago ou aziago? A palavra é aziago, e a gente vai ver isso na próxima aula, por que é aziago. Fala. A Juliana perguntou se feldspato é a mesma situação De tungstênio. Feldspato é uma outra palavra, mesma situação de tungstênio, tá? Vou escrever para vocês. Vou apagar aqui, tá? Por que a separação de feldspato se dá desse jeito, pessoal? Ó, feldspato. Dá muita vontade quando nós formos separar essa sílaba de dizer que a primeira sílaba é fel, a segunda é ds, pato. Mas não existe sílaba que não tenha vogal. É por isso que ds não pode ficar junto. E por isso que ds, por serem duas consoantes também, não pode se ligar a essa aqui. Tem que ficar na primeira sílaba. A exemplo de tungstênio. Então a separação correta de feldspato é essa aqui, tá bom? Desculpa, mas eu não entendi ainda. Isso aqui? Essa ideia? Proparoxítona aparente, por que não... Então, em algumas palavras você tem que decorar a Claro, separação. totalmente. Nem todas as palavras de Regra. Nem todas as palavras de português a gente conhece, não é verdade? Claro, por exemplo, pediu para que eu escrevesse eclâmpsia, eu trabalho dando aula de português, mas não conhecia a escrita dessa palavra. Então eu preciso decorar, de fato. Há palavras que são decoradas por quê? Porque não podem ser acentuadas ou não, podem ser escritas ou não, ao meu bel prazer, porque senão eu cometo equívocos, erros, entendeu? Eu não entendi também por que é uma proparoxítona aparente. Porque há gramáticos que chamam essa palavra como se parecesse, não quer dizer que sejam, não quer dizer que devam ser, mas como se parecesse que aqui existe um hiato. Tungstênio, ó, tungstênio, não parece que tem um hiato? Por isso que é aparente. Se houvesse um hiato aqui, essa sílaba aqui não seria a terceira, da direita para a esquerda? Seria uma regra de proparoxítonos. Alguns gramáticos dizem isso, nem todos. Se tiver escrito em alguma gramática que eu for estudar, tiver a separação sílábica tungstênio. Ele acredita que é? Para esse gramático, mas não o da bibliografia de vocês. Para a prova de vocês, pode ficar tranquilo que é uma paroxítona terminada em ditongo. Sem nenhum problema, tá bom? Pode relaxar. Mas você entendeu a diferença? Não. Eu te explico assim que a aula terminar. Não, tudo bem. É um direito seu. Sem problema nenhum. Mas assim... Ó, deixa eu te dar um exemplo. Quando eu fiz a minha prova da aeronáutica... Quando eu fiz a minha prova para que eu pudesse entrar na aeronáutica, a minha prova era tão astuta que ela caía assim, ó. Segundo Luiz Antônio Sacconi. E nós detestávamos esse cara, entendeu? Porque a prova ela cobrava questões baseadas na gramática dele. Um exemplo clássico. A NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira, ela fala dos adjuntos adverbiais. Isso lá para sintaxe. Seu nome eu esqueci de novo. Porcelina. Tá bom. Porcelina, olha só. Ó, Porcelina, presta atenção. Se eu falo para você que hoje eu estudei, ó, o sujeito vai ser eu,
Estudar vai ser um verbo, né? Intransitivo. Repare que a palavrinha hoje serve apenas para expressar quando que eu estudei. A gramática vai chamar todas as gramáticas e a nomenclatura gramatical brasileira também, que é a NGB, tá? Ela vai chamar esse hoje de adjunto adverbial. Mas, segundo a NGB, os adjuntos adverbiais não têm especificações. Entendeu? Então, quem dá essas especificações a elas são os gramáticos. Quando alguém escreve uma gramática, ele vai falar assim, hoje expressa uma circunstância de tempo. Então, vou chamar de adjunto adverbial de tempo, tá? Um exemplo, se eu falo para você que hoje eu nadei na piscina, repare que a piscina foi o local onde eu nadei, adjunto adverbial de lugar. Quem é que chama de lugar? Os gramáticos, não a nomenclatura gramatical brasileira. Então os gramáticos são livres, né? Eles querem vender livros, eles são livres para escrever aquilo que ele acha melhor. Na prova que eu fiz para poder ingressar na aeronáutica, caíam questões assim, segundo o autor Luiz Antônio Sacconi, aí ele perguntava questões típicas da gramática dele. E olha que absurdo. Se eu falo para você que eu irei à aula com certeza, você tem alguma dúvida se eu vou ou não? Não, porque com certeza, para todos os gramáticos, é uma adjunto adverbial de afirmação. Para o Luiz Antônio Sacconi, que era o gramático da bibliografia do concurso, era o único que dizia que com certeza era adjunto adverbial de dúvida, por exemplo. E nós tínhamos que saber isso, porque ele era o cara da bibliografia. Não é uma loucura? É uma loucura. Os gramáticos são meio loucos, de fato. Então, pode acontecer em algum tempo da minha vida eu ver Tungsten New. Pode acontecer, sem problema. Mas, na verdade, quando você vira esse exemplo, tá? Pode ter certeza que ele vai estar explicando. Os gramáticos de coerência, principalmente os mais renovados, eles não vão botar isso como correto. Vão chamar de proparoxítona aparente, porque dá-se a ideia de que é uma separação, um hiato aqui, mas, na verdade, não há. Se houver esse hiato, é um erro. Tudo bem? Não é uma proparoxítona, é uma paroxítona de fato terminada em ditongo. Beleza? Foi mesmo? Porcelina. Depois da porcelana, não dá para esquecer mais. Vai lá. Diana Lima disse que no dicionário a palavra eclâmpsia está separado como Eclampsia. O P faz parte do M? Vocês viram aí, não? Ó, deixa eu falar uma outra coisa em relação a isso aí, tá? Parece contraditório, loucura pra caramba. Há dicionários, pessoal, se você, por exemplo, botar a palavra eclâmpsia no Google agora, você vai pesquisar os 2 ou 3 primeiros sites que aparecer, há dicionários que variam, tá? Há dicionários que, geralmente assim, os dicionários em si, eles não vão apresentar conceitos diferentes de uma mesma palavra. Agora, a separação silábica pode ser que aconteça nesse caso, tá? Entendi. Aqui no Wikipedia está com ou sem. Tem as duas palavras. Ele aceita no Wikipedia os dois. Então pode ser ele também. Entendi. Aí de verdade que dessa forma aí, como a Laura falou que a Juliana escreveu ali, realmente eu vou confessar para vocês que eu desconheço. Vai requerer uma pesquisa maior da minha parte em relação a essa palavra aqui, mas prometo que na próxima aula eu falo com vocês com certeza a conclusão que eu cheguei. Beleza? Ali no eclâmpsia, porque a gente em enfermagem usa o clamp. É uma palavra só, viu? Entendi. Que a gente faz então, às vezes pode ser por isso, né? Clamp é uma palavra só também pra gente. Entendi. Então, eclamp pode ser por isso que o P fica junto, né? Entendi. E aí realmente eu teria que pesquisar. Pode ser questão da etimologia, né? A origem da palavra. Às vezes a palavra do latim ela tem uma origem, que aí em português se aproveita a separação. Tudo isso são fatores a ser pesquisado. Que eu vou fazer essa pesquisa de fato. Na próxima aula eu tiro a dúvida de vocês com certeza. Tudo bem? Porque a gente não fala psicologia, a gente não fala já, a gente fala psicologia, entendeu? Normal. Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Fala. No caso, então, nem toda paroxítona que for acompanhada por ditongo ali no final vai ser uma paroxítona aparente? Não, nem todos, né? Só em alguns casos em que parece que esse ditongo é separado. Parece, né, que esse ditongo viraria um hiato, mas nem todos. Só conhecendo cada palavra individualmente. É igual quando a gente estuda regência verbal. Por exemplo, precisar pode ser verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto, dependendo do contexto que você queira empregá-lo.
Como é que eu sei isso, né? Pelo dia a dia? Não, estudando a regência, de fato. Não há outra forma, entendeu? De estudar individualmente cada uma das palavras. Prova disso quando você faz pesquisas no dicionário, principalmente na internet, né? Quando você faz pesquisas no dicionário, já vem assim, destrinchado, né? O que aquela palavra significa, a separação correta daquela palavra, quantas letras possui, quantos dígrafos possui, por quê? Por causa da individualidade de cada palavra, entendeu? Então realmente não há uma regra que determine isso não. Tudo bem? Mais alguma aí? Como é que é o jeito que você falou agora? Esse P aqui? Então, o P do lado o P junto com M, né? Então tudo bem, é como eu falei, tá? Eu vou realmente fazer essa pesquisa aí, a conclusão que eu chegar, na próxima aula eu falo com vocês, com certeza, né? A conclusão que eu cheguei. Pode ser que realmente haja as duas formas de ser empregados, sem problema. Ano passado eu lembro que na aula aqui no curso, alguém falou alguma coisa sobre isso e era da área de enfermagem também. Eu não lembro, estou tentando puxar da memória aqui o que a pessoa falou em relação a essa palavra e não lembro de fato, tá? Mas vou pesquisar e falo com vocês na próxima aula. Deixa eu aproveitar e ser muito sincero com vocês em relação a uma coisa, tá? Quem vem da aula aqui, pessoal, deixa eu desmistificar essa ideia de que a gente sabe tudo, isso não é verdade não, tá? Pode naturalmente acontecer casos como esse, de ter uma palavra ou outra que eu talvez nunca veja, uma ideia ou outra que eu nunca vejo. O que vocês podem se sentir tranquilos sempre, cara, é que eu jamais vou tentar, em hipótese alguma, enrolar vocês numa explicação, tá? Eu acho que é muito mais coerente da parte do professor reconhecer que não tem que saber tudo, que não sabe tudo, e ser sincero quando acontecer casos como esse. Pessoal, eu não sei, vou pesquisar, mas com certeza na próxima aula eu vou trazer uma resposta incisiva, tá? Verdadeira para vocês. Tranquilo? Tudo bem? Aí a gente leva o nosso curso bem tranquilo. Vamos continuar então? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Número 7. A gente viu o número 7? Não, né? Em partes? Comecei a falar, né? Ah, sim, verdade. Ó, assinale a opção em que o vocábulo apresenta ao mesmo tempo o encontro consonantal. Já aprendemos que são duas consoantes, né? Que se encontram e são pronunciadas. Um dígrafo consonantal, duas letrinhas, né? Com som de uma consoante só, e um ditongo fonético. Que palavra você marcou como gabarito aí? Letra? Qual letra? Letra E, né? Vamos ver a palavra murcho. Posso apagar isso tudo que está no quadro aí? Posso? Apagar. Posso apagar o tungstênio, né? O tungstênio é muito polêmico. Como é que é? Não vai acabar, né? Mas aí nessa pesquisa que eu fizer para poder tirar a dúvida da eclâmpsia, eu vejo tudo que eu for possível falar do tungstênio, entendeu? Então eu chego para vocês com toda a certeza do mundo, tá? E aí não há dúvidas em relação à sua prova, o que os autores da bibliografia falam realmente a respeito disso aí, tudo bem? Ah, e outra coisa, ano passado caiu na prova de português uma questão que só o Bechara fala, tá? Ele classificava vinho e algo mais lá como substantivos contáveis. Qualquer outra gramática que você pegar na língua portuguesa, ninguém fala a respeito disso. As classificações do substantivo são sempre as mesmas. Concreto e abstrato, simples e composto, né? São essas classificações. E aí na prova, o que eu acredito que até deveria ser uma questão mais específica para quem vai fazer a parte de português, né? Como é o caso da minha esposa, deveria cair essa questão mais específica para quem vai fazer a parte de professor de português. Mas aí caiu comum para todo mundo, tá? Uma coisa que só o Bechara fala, entendeu? Não porque tá na bibliografia, né? Uma vez que consta na bibliografia, eles sugerem que esteja na bibliografia, você deduz que você tem que saber. Então, o que é outra coisa que eu vou chamar a atenção para vocês? Caso, por exemplo, a aula que vem, o próximo assunto, não a aula que vem a gente continua falando de acentuação ainda. O próximo assunto, depois de acentuação, a gente vai falar de processo de formação de palavras. E aí eu sempre, para preparar a aula, eu tenho cuidado de ler o Bechara, sempre. E o que ele falar de diferente de outros autores, eu sempre vou apresentar para vocês aqui. Pessoal, ó, segundo os gramáticos, isso é isso, isso e isso, tá? O Bechara, ele fala algo além. O Bechara, ele fala diferente, então cuidado com isso. Segundo o Bechara, vai ser isso, isso e isso, tá bom? O Bechara, na verdade, é o papa da língua portuguesa no Brasil, né, cara? Ele foi o representante do Brasil no novo acordo ortográfico, tá bom? É o cara que sabe mais de português, né? Tipo, Academia Brasileira de Letras e tudo mais. E os outros autores se espelham muito nele. Então, mais ou menos o que ele falar vai virar meio que regra, né? Até pelo conhecimento que ele tem. Vocês fazem esse remo e criam uma regra só. Cria, né, cara? Uma coisa só.
porque o inglês tem muito pouca regra. Muito pouca regra. A gente tem muita regra. Mas então, são também como sacanagem também, né, professor? Olha essa palavra aqui, pessoal. Murchão, né? Essa palavra? Ó, tá perguntando qual é que tem encontro consonantal, tá bom? Né, o primeiro, né, tá perguntando qual é o encontro consonantal. Você tem o encontro do R com o C, né? Na verdade, o C e o H tem som de X. Mesmo assim, foneticamente, você teria o encontro da letra R com a letra X, tá? Então, você tem encontro consonantal nesse caso. Os dois são pronunciados, tanto o R quanto o X. Beleza? Tudo bem? Qual que tá perguntando de novo aí? Um dígrafo consonantal. Dígrafo consonantal é o CH. CH junto com o som de X, você tem duas letras com um único som. Duas letras com um único som, então você também tem o que chamamos de dígrafo consonantal, tá? E por fim, a palavra que apresenta ditongo fonético. Ditongo fonético aqui, ó. O A e o M, né, com som de U. A representação fonética disso seria mais ou menos essa aqui, ó. A com W, tá? Mas esse W seria o som de U. O W é o que foneticamente representa a letra U, tá? Foneticamente, o W. Então, murchão. Repare que esse M tem som de U no final, tá? Então, se você tem a sequência de A e U, então você está diante de um ditongo, tá? Não entendi. Qual a palavra? É a letra B. A letra B, só que eu não Coalhou. Ó, a dúvida da Ana é a seguinte: por que não pode ser letra B, a palavra coalhou? Porque a gente não tem ditongo, não temos encontro consonantal aí. Repare que a sequência L e H, que são as duas consoantes, formam um dígrafo, né? Repare que se você tira o L, fica coarrou. E se você tira o H, fica coalou. Então muda-se a pronúncia. É a sequência L e H que dá o som de lhou. Tá bom? Beleza? nesse caso aí é um ditongo fonético, né? Ditongo fonético, né? Normal. O encontro consonantal que não tem. Sim, é o que a gente chama de encontro consonantal imperfeito. Tá bom? Se estiver na mesma sílaba, encontro consonantal perfeito. É esse caso aqui imperfeito. Exatamente. Tá? Oitava. Leia o texto e assinale o item que apresenta a correta divisão silábica. Atualmente, as plantas medicinais voltam a suscitar grande interesse, tanto na área dos profissionais de saúde, como na própria sociedade. Qual que você marcou como correta a separação silábica aí? Letra D, né, de dado, cara. Suscitar, tá corretinho. E medicinais. Repara que você não fala medicinais, né? Você fala medicinais, isso aí é natural que se fale. Então, medicinais também está correto, suscitar está correto, letra D, o gabarito. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, tranquilo? Número 9. Número 9, cara, infelizmente nós temos um erro aqui nessa questão. Por quê? Porque não há gabarito. Todas as separações silábicas estão corretas, tá bom? Todas estão corretas. Inclusive o pessoal de casa, e aí o pessoal daqui também, né, tá sabendo agora, eu vou montar para que vocês tenham todos os simulados assim, sem nenhuma questão anulada. Eu vou apresentar uma outra questão para o curso e vai ser postado, vai ser retificado o gabarito, só com essa nona questão aqui, tá? Vou acrescentar uma outra questão que tenha gabarito normal para que vocês tenham a coleção de simulado de vocês tranquilo, sem nenhum erro de criação da palavra, né? Da alternativa. E essa B era para ser o quê? Era para ser sub-humano? Não, sub-humano existe também, tá? Existem duas formas. Sub-humano, separada com if, do H. Quando você tem um prefixo que termina em B, isso de acordo com a nova ortografia também. Na verdade, a nova ortografia manteve, tá? A palavra sub-humano já era escrita assim já, tá? Sub-humano com if já tinha caído em desuso. Porque desumano, tá? Já não se usava mais com if normal, então sub-humano acompanhou, sub-humano, como está aqui. Agora, com a nova ortografia, deu-se ênfase a manter-se o B no prefixo quando ligado a um R, tá? Quando a próxima palavra que vier depois dele for um R, um H ou um outro B, então vai ser separada com if. Então, voltou-se a aceitar a palavra sub-humano separada com if. Então, por exemplo, olha a palavra sub-reitor, né? Eu tenho um prefixo sub e seguido dele tem a palavra reitor. Por que eu devo separar com hífen? Ó, sub-reitor. Por que eu devo separar essa palavra com hífen?
Caso não houvesse essa separação com hífen, se fosse assim, ó, como é que se daria essa separação silábica? Igual dá na palavra braço. Ó, braço, o B e o R não fica junto? Não fica? Então na palavra subreitor, a separação, pela regra de separação, ficaria assim, ó, subreitor. O que não tem nada a ver com a palavra original. Então é por isso que a nova ortografia manteve o quê? O hífen que separa os prefixos que terminam em B, quando a palavra que vem depois se inicia com R, com H ou com outro B. Se eu falo, por exemplo, subbase, ó, subbase. Repare que o prefixo termina com B e a palavra que começa depois dele é com base. Daí se resgatou a palavra subhumano com hífen. Então, hoje em dia, por causa da nova ortografia, as duas formas são aceitas. Posso falar subhumano, tá certo, tá? Porque já era usado assim, e subhumano com H, por causa da mesma ideia, tá? S-U-B, hífen e humano. É por isso que a alternativa não tem nenhuma incorreta. Subhumano, que deveria ser o gabarito, é uma forma correta também de escrever essa palavra, tá bom? Então, ó, sublingual é aquilo que está abaixo da língua, tá? Subhumano também, ablução também está correta a separação, e intertício também encontra-se correto, beleza? Dúvidas ou pergunta? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? E para nós encerrarmos o simulado, né? Todas as palavras a seguir apresentam o mesmo número de sílabas e são paroxítonos. Antes de eu falar disso aqui, pessoal, na explicação de fonologia, eu esqueci de falar algo fundamental, que inclusive tem no próximo simulado, no segundo simulado, se eu não me engano, tem questões como essa. Quando eu expliquei fonologia, eu esqueci de explicar a vocês como é que se faz para diferenciar número de sílabas e números de fonemas de uma palavra, né? Há questões que caem em prova, e se é natural que caia, inclusive na prova da SFSEX já caiu, nas palavras abaixo, qual é que tem o número de sílabas e o número de... sílabas não. Número de letras e fonemas corretamente. Então, olha essa palavra aqui, ó. Aguentar. Quantas letras eu tenho nessa palavra, pessoal? Para determinar o número de letras não tem mistério nenhum. Eu vou olhar para a palavra e vou contar de fato. Quantas letras tem na palavra aguentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 letras, tudo bem? 8 letras. Qual é o número de fonemas que eu tenho nessa palavra? Para se determinar o número de fonemas, existe uma regrinha bem básica, tá? Um pouquinho de matemática, cara. 99,98% do seu curso é português puro. 0,2% é agora, cara. É um pouquinho de matemática. É só isso aqui só. Para eu determinar o número de fonemas, eu faço essa regra. F, que é o fonema, é igual a L menos D. Sendo que L é a nossa letra e D é o nosso dígrafo. Então, a determinação do número de fonema vem através disso, tá? Ó, vou escrever aqui para facilitar. O F é igual a fonema, tá? O L é igual a letra e o D é igual a dígrafo. Então, usando o exemplo da palavra aguentar, nós já descobrimos usando o exemplo da palavra aguentar, nós já descobrimos o valor de F? Ainda não, é o que eu quero saber, o número de fonemas que tem nessa palavra. Então eu não sei o número de F, mas a fórmula não é F igual a L menos D? Sim ou não? A fórmula é essa. Então eu vou querer saber o número de fonemas, mas eu já sei o número de letras. O número de letras é 8. E aí eu só olhar para a palavra também e ver se a palavra tem algum dígrafo. Existe algum dígrafo na palavra? Que dígrafo é esse? O E e o N, é um dígrafo vocálico, né? O e o E, o G e o U aqui, não é dígrafo. Por que não, pessoal? Ó, você sabe que a sequência G, U e QU, quando seguidos de E ou de I, serão dígrafos, né? Desde que o U não seja pronunciado. Olha essa palavra aqui, ó. Exatamente. Olha essa palavra aqui. Já falei dela, inclusive, hoje. Queijo. Repare que na sequência de E, de Q e U aqui, você tem a letra E. Quando você tem a sequência Q e U seguidos de E ou seguido de I, é o caso de quilo, por exemplo, tá? Repare que quando você não pronuncia o U, você tem um dígrafo consonantal, com som de K, por exemplo, né? Antes do novo acordo ortográfico, o que existia em palavras quando o U era pronunciado? O trema. Com o novo acordo ortográfico, o trema não existe mais. Quer dizer,
Existe, mas não nesses casos para marcar a pronúncia do U. Quando que o trema ainda existe, pessoal? Em palavras estrangeiras, né? Como é o caso de Miller, e palavras derivadas do estrangeiro. Milleriano, por exemplo, tá? Então, vão continuar a ser usados os tremas nesses casos. Mas agora, em palavras normais, como aguentar, não se emprega mais o trema. Então, antigamente, no antigo acordo ortográfico, existia um trema aqui para dizer o seguinte, ó, pessoal, eu sou o U. Antes de mim tem um G e depois de mim tem um E, mas eu não formo dígrafo. Por que não? Porque eu sou pronunciado. A gente não fala aguentar, a gente fala aguentar. Repare que o U é pronunciado nesse caso. Antigamente nos ajudava o trema. Hoje em dia não há mais um trema, né? Mas cuidado, o acordo ele foi ortográfico e não fonético. Não é porque o trema não existe mais que você vai passar a falar aguentar, linguiça. Você não vai falar isso, você vai continuar falando linguiça. O U é pronunciado, tá, pessoal? Você vai falar aguentar, o U é pronunciado, de fato. O acordo foi ortográfico, não fonético. Então, esse U aqui, ele é pronunciado. Então, ele não forma dígrafo com a letra G. Por ser pronunciado, o único dígrafo que nós vamos ter aqui é a sequência de E e N. Então, voltando à explicação, o número de letras é 8 e o número de dígrafos é 1. Então, qual é o número de fonemas, pessoal? Nessa palavra aguentar? 7. Isso vai dar certo sempre? Sempre. Olha a palavra queijo. Qual é o número de fonemas dela? Não sei ainda. Mas qual é o número de letras? Qual é o número de letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Menos quantos dígrafos? Um dígrafo, porque o Q e U é dígrafo na palavra queijo. Então, se eu tenho 6 menos 1, 6 letras menos 1 dígrafo, então o meu número de fonemas é igual a 5, tá bom? Isso vai dar certo sempre? Infelizmente não. Quando que não vai dar certo essa regrinha? Se você tiver uma palavra que a gente chama de dífono, tá? Se nós tivermos uma palavra chamada dífono, como é o caso de táxi, ó, repare que táxi a gente escreve assim, não é? Mas a representação fonética do X não se dá com o K e o S, ó. Então, a representação fonética é essa. Nesse caso, eu vou ter 4 letras e 5 fonemas. Então, os números de letras e fonemas, eles podem ser um maior do que o outro ou iguais, né? Eu posso ter numa palavra, e a maior parte das palavras são assim, eu tenho mais letras do que fonemas, posso ter mesmo número de letras que fonemas numa palavra, e posso ter maior número de fonemas do que de letra numa palavra. Isso é normal. Nesse caso específico, eu não consigo aplicar a fórmula, por quê? Porque eu tenho o que a gente chama de dífono, o que é o contrário do dígrafo, né? É uma letra só e 2 sons. Do hífen? A parte do hífen? Ah, entendi. Na verdade, eu não falei muito sobre a matéria hífen não, tá? A gente vai falar, alguém pediu em casa aí para que eu repetisse a parte do hífen. Na verdade, a gente não falou detalhadamente sobre o emprego do hífen não, porque é uma parte de ortografia, não é o nosso assunto de hoje. O que eu falei para o pessoal aqui é que quando você tem um prefixo terminado na letra B, se a palavra que está anexada a esse prefixo, né, a palavra que vem junto desse prefixo, inicia-se com B, inicia-se com H ou inicia-se com R, você separa essas palavras através do hífen. Foi o que eu disse, tudo bem? Beleza? A palavra táxi é um dífono, é o contrário de dígrafo, tá? Ó, dígrafo, di não quer dizer 2, e grafo não quer dizer 2 letras. Então, dígrafo são 2 letras e um som. Dífono quer dizer 2 sons. É uma letra só com 2 sons, é o contrário do dígrafo. Beleza? E vamos à última questão, pessoal. Todas as palavras essa aqui apresentam o mesmo número de sílabas e são paroxítonas, exceto qual? Qual que é? Não é paroxítona aí. Não apresenta o mesmo número de sílaba. Na verdade, é paroxítona, mas não apresenta o mesmo número de sílaba. Letra A é a resposta. Gratuito, tá? Porcelina. Porcelina. Ó, presta atenção. Não há pessoas que falam, inclusive em jornais, né? Pessoas falam gratuito. Por que eu não posso falar gratuito e tenho que falar gratuito? Então, assim, a acentuação e a ortografia não se dá ao bel prazer de quem fala, entendeu? Então, gratuito é um erro de prosódia, é um erro de pronúncia. Você não deve falar gratuito. Por que o I não fica separado do U? Porque existe uma regra que diz que o I está junto com o U.
Simplesmente por isso. Então a palavra não é gratuito, a palavra é gratuito, tudo bem? Gratuito. Então é uma palavra trissílaba. E é o único caso em que é uma palavra trissílaba. Por exemplo, silêncio. Ó, silêncio. É silêncio que está escrito na letra B? Na verdade, não. Se fosse silêncio, teria um acento, né? Teria um acento, seria aquela proparoxítona, proparoxítona aparente e tal, mas graficamente seria uma paroxítona terminada em ditongo. A palavra que está aqui qual é? Silencio, é o verbo silenciar. Eu silencio. Você tem uma palavra polissílabas, com 4 sílabas aí. Ó, insensível tem 4 sílabas, e você tem a palavra melodia, que também tem 4 sílabas. Então, a única das 4 alternativas que não tem 4 sílabas, mas sim 3, é a palavra gratuito. Entendemos isso? Dúvidas ou perguntas? Tranquilo? Pessoal, 8h30, né? Nem deu tempo de falar das provas anteriores, tá? Caso a gente consiga um tempinho, no início da aula que vem eu faço algumas questões. Fala. Ah, sim. Meu e-mail, tá? Podem mandar dúvidas. Na verdade, eu tô achando legal pra caramba a interação. Eu não sei se alguém do presencial tem mandado e-mail pra mim. Alguém mandou e-mail? Tirando dúvidas? Qual o seu nome? Luciana. Você mandou... Qual era a sua dúvida lá? Não lembro. Ah, você que falou do capim, caramba. Muito bem. Você pegou a parte que eu expliquei do capim aqui? Então, tipo, eu falei, né? Fiz um trabalho de pesquisa sobre isso e tal. Falei na aula de hoje, tá? Continue escrevendo, pessoal de casa aqui, o pessoal daqui da sala e o pessoal de casa, cara. É super produtivo quando vocês mandam dúvidas, tá? É muito enriquecedor para a nossa aula de uma forma total. Então, continue escrevendo, mandem dúvidas para lá, tá?